Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Quem me contou esse relato foi o meu patrão. Trabalho em uma loja de roupas na cidade de São Paulo e um dia, na hora do almoço, estávamos todos almoçando. Era um domingo. A loja estava fazendo 5 anos e meu patrão, que aqui vou chamar de Jorge, convidou os funcionários mais antigos para comemorar. Foi uma tarde muito agradável. Jorge é carioca, da cidade de Petrópolis, e começamos a perguntar a ele como era o Rio, já que ninguém ali nunca tinha ido à cidade maravilhosa. Ele começou a contar sobre o Rio e também sobre sua cidade, Petrópolis, que é uma cidade histórica. Eu amo o sobrenatural. E já tinha lido em algum lugar que Petrópolis era considerada uma das cidades mais assombradas do Brasil. Não ia perder tempo e nem oportunidade de falar sobre meu assunto favorito, né? Fiquei de boca aberta quando descobri que todos ali tinham alguma história relacionada ao sobrenatural. Vou contar todas aqui. O relato vai ficar um pouco longo, mas vai valer a pena. Agora, fiquem com Jorge e seu relato, que ele deu o nome de A Voz na Neblina. Pode ficar sossegada, Rosiane, porque troquei todos os nomes e todos os relatos que contarei teve autorização. E agora é Jorge que assume. Era o ano de 1998. Eu estava no último ano de faculdade. Estudava na Universidade Católica de Petrópolis, que fica no centro. Petrópolis é uma cidade histórica que fica no estado do Rio de Janeiro e é bem diferente do Rio, pois faz frio e tem uma neblina muito forte. Às vezes não se consegue ver um palmo na frente de tanta neblina. E foi em uma noite como essa que tudo aconteceu. Naquela noite estava tudo muito diferente. Os cursos noturnos eram normalmente das 18 às 23 horas. Eu descia do ônibus sempre mais ou menos meia-noite. E como disse, essa noite estava sendo muito anormal. Percebi isso assim que entrei no ônibus. Senti um clima diferente. As pessoas eram estranhas. Mas pensando agora, devia ser mesmo só impressão, pois eu estava cansado. Aquela noite em especial estava muito fria e com uma neblina muito, mas muito forte, como jamais tinha visto, especialmente porque era noite. E as neblinas costumam ser na parte da manhã ou à tarde. Desci do ônibus e fiquei por um tempo parado, pensando se continuava andando ou não, pois não se conseguia ver um palmo sequer na frente. Resolvi seguir, pois aquela hora seria perigoso ficar ali. Comecei a andar devagar, tomando cuidado, pois não se enxergava realmente nada. Dei alguns passos e ouvi um "Boa noite, cavalheiro". Era uma voz de homem, uma voz grave, autoritária. Me virei para cumprimentar, sabendo que não conseguiria ver quem era. Dei boa noite e o homem continuou: "Noite linda, né? A lua está esplêndida hoje". Sorri, achando que ele só podia estar de sacanagem com a minha cara.
Mas aí ele disse: o cavalheiro é dessas bandas? Nunca o vi por aqui. Me diga, rapaz, onde comprou essas roupas tão peculiar? Bom, eu estava vestido de calça jeans, camisa com a estampa do Nirvana e tênis. Achei estranho. Parecia que ele estava me vendo, mas mesmo fazendo forças, eu não conseguia ver nada. Então a voz começou a falar sobre coisas estranhas. Falava do imperador, da corte, de como tinha sido lindo o baile na residência de Dom Pedro e que ele estava muito feliz, pois havia conhecido e até falado com o imperador em pessoa. Entre uma conversa e outra, na verdade era um monólogo. Ele falava e eu ouvia. Então, entre uma conversa e outra, ele contemplava a lua, que só ele via, e falava das estrelas e da noite linda, que parecia só ele ver. Assim como dava a entender que ele conseguia me ver, ao contrário de mim, que apenas ouvia aquela voz. Então o homem perguntou se eu tinha lido a Gazeta do Rio de Janeiro hoje, pois na primeira página estava falando sobre um escravo fujão e que essa peça tinha custado muito caro. Essa peça fazia parte de uma coleção e que seu melhor amigo estava desolado com essa perda. Ele falava e eu pensava: Gazeta do Rio de Janeiro, imperador, escravos fujões. Mas que loucura é essa que esse cara está falando? Forcei mais ainda a minha visão para ver quem estava falando comigo, mas tudo o que eu ouvia era uma voz de um homem insano, falando coisas insanas. Comecei a ficar com medo, pois já era bem tarde. A neblina estava cada vez pior e, para piorar, ainda tinha encontrado aquele doido falando sobre coisas da época do Império. Continuei andando um pouco mais rápido e a voz não parava de falar. Eu já estava tonto com tanta sandice. Passado algum tempo, que para mim durou como se fosse horas, percebi que a neblina estava melhorando um pouco. Era como se eu estivesse atravessando um túnel de fumaça e estivesse chegando ao final. E o homem agora falava sobre a crise que começava no Império e falava, até que de repente a neblina se dissipou por completo. Olhei ansioso para ver finalmente quem era o dono daquela voz insistente e tudo que vi foi nada. Naquele momento, não havia mais nenhuma neblina. Ao contrário, a noite estava clara, limpa. Parei e fiquei coçando a cabeça sem entender nada. Foi então que eu ouvi bem baixo: que estranho! Onde foi parar o cavalheiro que estava falando comigo nesse momento? E eu me fazia a mesma pergunta: cadê o homem que estava falando comigo até ainda agora? Fiquei parado por um longo tempo, imaginando o que tinha sido aquilo. Já se passaram muitos anos e ainda não tenho a resposta. Tenho muitas teorias, mas respostas nunca tive. Só sei que fiquei durante um tempão conversando com uma voz que vinha da neblina, e a única certeza que tenho é que essa voz pertencia a alguém que com certeza não era dessa dimensão. Olá, sou eu outra vez. Mandei um relato para o canal chamado A Voz na Neblina, onde meu patrão falava do que tinha acontecido com ele há muito tempo, quando ele ainda morava no Rio de Janeiro. No dia que ele me contou essa história,
estávamos em um restaurante junto com outras pessoas e depois que ele me contou sua história, todos tinham uma história para contar também. E aos poucos vou mandando para o canal. Esse relato, quem contou foi a Aline. Ela também é vendedora na loja onde trabalho. O relato da Aline é muito interessante. Espero que gostem. Fiquem com a Aline e seu incrível encontro com uma pessoa inusitada. Meu nome é Aline e hoje estou com 23 anos, mas quando tudo isso aconteceu, eu tinha 12. Sempre fui uma menina extrovertida. Na minha casa, somos em quatro irmãos, contando comigo. 3 homens e eu, a única menina e caçula. Minha casa era frequentada por muitos meninos e eu era amiga de todos. Um dia, Paulo, que era amigo do meu irmão, chegou em casa muito triste, chorando, dizendo que seu primo Rodrigo tinha falecido, vítima de um acidente de carro. Ele só tinha 14 anos. Junto com Paulo estava um menino que também parecia estar muito triste. Deduzi que fosse outro primo dele. Todos em casa ficamos desolados, pois meus irmãos conheciam Rodrigo, menos eu, que só ouvia falar dele. Durante todo o tempo que Paulo falava do acidente, o outro menino que estava com ele ia ficando mais triste e mais triste. Até que meu irmão disse: "Poxa, mano, sinto muito mesmo. Rodrigo era um cara legal, vai fazer muita falta. Mas vamos pensar que ele agora está em um lugar melhor." Todos começamos a chorar. Então o menino que estava acompanhando Paulo se levantou e disse alto: "Eu não vou para lugar nenhum. Por que vocês estão falando que eu morri nesse acidente? Eu não morri. Como posso ter morrido se estou aqui? Eu não estou morto." Ele saiu correndo, gritando que não estava morto. Todos continuaram chorando, abraçados, e sequer perceberam o que tinha acontecido. Somente eu vi aquela cena. Então dei um grito e saí correndo, chamando minha mãe. Meus irmãos e Paulo se assustaram e foram atrás de mim. Quando eles entraram na cozinha, eu estava abraçada à minha mãe, tremendo e muito assustada. Minha mãe perguntou aos meninos o que tinha acontecido, por que eu estava tão assustada. Eles não entendiam. E eu, entre soluços, falava: "Ele estava aqui, ele estava aqui." E todos perguntaram de quem eu estava falando, e eu só sabia repetir isso. Até que fui me acalmando e falei o que tinha acontecido. Primeiro ninguém acreditou, mas então dei a descrição de como ele era, e todos ficaram de boca aberta, pois eu tinha descrito Rodrigo, sem nunca tê-lo visto. E quando falei como ele estava vestido, Paula arregalou os olhos e disse: "Ele estava vestido com essa roupa quando morreu." Beijos de luz. Fiquem com Deus. Tchau, noturnos.